O assunto desta noite é porque eu devo ler a Bíblia todos os dias. É algo que parece bem elementar, mas é algo de fundamental importância no tempo em que as pessoas colocam em dúvida a autenticidade das Escrituras. Embora o nosso propósito nessa noite não seja falar sobre isso, mas é importante que nós leiamos a Bíblia todos os dias. Você não sabe se o que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra ou não, se você não conhecer a palavra. Então, você não pode dar crédito a tudo que ouve, você tem que provar, tem que examinar as Escrituras para ver se realmente é assim como está sendo dito, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Hebreus 1, versos 1 e 2 dizem assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A Epístola aos Hebreus, então, diz que Deus sempre falou, antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, ou seja, aos patriarcas, e pelos profetas. Na realidade, ele está se referindo a toda a Escritura do Antigo Testamento. E depois, no verso 2, ele diz: Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, ele traz agora a maneira como Deus falou nesses últimos dias, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Muito bem. Perguntando ainda, por que devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela explica a origem de todas as coisas criadas. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E todo o capítulo 1 até o versículo 31 descreve com riqueza de pormenores como as coisas foram criadas. Você não encontra essa informação em nenhum outro lugar a não ser na Bíblia. Existem inúmeras teorias para a existência do universo, para o que a Bíblia chama da criação de Deus. Mas muitas teorias foram levantadas e foram derrubadas ao longo dos tempos, mas nenhuma delas supera essa realidade, essa verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. O texto que nós lemos anteriormente diz assim: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E aqui mostra a criação. Eu não vou entrar em detalhes, porque a descrição é longa e não é o nosso propósito. Mas no capítulo 2, versículo 1, inicia assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. Continuando a perguntar, por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Eu estou passando rápido sobre algumas questões que, se você foi discipulado, você já recebeu essas informações. Se não,
ela explica a origem do homem. O homem não é obra do acaso. A maneira como o ser humano funciona, como desde o nascimento, desde a sua concepção, é simplesmente algo fantástico. Isso não poderia acontecer por acaso, como muitos acham. É ridículo, simplesmente. Você tem que ter um esforço muito maior para tentar explicar a origem do homem através de N fatores e todos eles relacionados a um acaso. Então, nada disso tem sentido. Mas a Bíblia diz claramente, Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Então o homem foi criado diferentemente dos outros seres vivos, a imagem e a semelhança de Deus. Deus é espírito, o ser humano na sua essência, um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E ele foi criado assim, a imagem e a semelhança de Deus, para que ele pudesse ter comunhão com Deus, se ele assim quisesse. Verso 27 diz: assim criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nenhuma outra literatura diz algo parecido com isso. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela registra a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Todos os eruditos da Bíblia são concordes em que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E no livro de Êxodo 24, 4, e depois no 12, nós lemos assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Tudo que o Senhor ia dizendo, ele ia escrevendo. No verso 12 diz: então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Então, é coisa muito clara, muito nítida nas Escrituras, essa orientação que Moisés recebeu de Deus, e ela se repete em vários livros da Bíblia. No livro do profeta Jeremias, aconteceu também com o profeta Ezequiel, e no livro do profeta Jeremias, mandou que ele escrevesse. Ele leu a escritura para o rei, e o rei rasgou a escritura, Deus mandou escrever outra vez. E
Este ensino nós encontramos nas páginas do Velho Testamento em várias ocasiões. E é importante que nós saibamos isso. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versos 16 a 21, ele diz assim acerca da sua experiência com o Senhor Jesus. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está se referindo àquele momento quando Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante deles, revelando a sua glória para eles, exclusivamente para eles. E nessa ocasião Deus se manifestou, Deus falou exatamente essas palavras. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar a ela, em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem estava aqui desde o início, na parte dos avisos, quando se falou sobre a Bíblia, deve ter observado que ela foi escrita ao longo de 1.600 anos. No entanto, o que é dito no início da Bíblia o que é dito no final, não há nenhuma contradição quanto ao ensino, quanto às afirmações. A Bíblia, como livro após livro, não contraria em nenhuma ocasião a algum escrito dela mesma. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes e ao longo de todo esse período. Isso não existe em nenhuma outra literatura. É a literatura mais lida em todo o mundo. Não existe outro livro mais lido do que a Bíblia no mundo. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque Jesus autenticou as Escrituras do Antigo Testamento, afirmando que elas testificavam a seu respeito. Ou seja, ele se referia às profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que se cumpriram na vida dele. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco melhor. João 5,39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os judeus, a expectativa deles é que, ao cumprirem as Escrituras, especialmente a lei, eles pudessem, então, ser salvos e aceitos e aprovados por Deus. E até certo ponto, era assim que as coisas funcionavam, mas a revelação que nós temos no Novo Testamento é que a lei teve sua razão de ser como uma ama que cuida de um filho, ou como um tutor que cuida de um filho menor até que ele adquira a maioridade. E assim foi a lei, assim
foram as Escrituras do Velho Testamento, até que Jesus veio e trouxe a revelação completa, em cumprimento às profecias do Velho Testamento, porque elas se cumpriram nele. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque após a sua ressurreição, Jesus afirmou que tudo o que lhe acontecera tinha sido em cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Lucas 24, 25 e 27. Então ele lhes disse. Bom, ele disse para quem? Ele estava, após a sua ressurreição, 2 dos seus discípulos estavam indo para um determinado lugar, quando Jesus se colocou junto deles, começou a conversar com eles, e lá pelas tantas, eles estavam pesarosos, porque Jesus tinha morrido. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É uma referência ao Antigo Testamento. Então Jesus mostrou para aqueles dois por que tinha que acontecer daquela maneira e porque mostrando que as Escrituras se cumpriram exatamente como elas descrevem. Um pouco mais adiante, esses dois se juntam ao grupo dos demais discípulos de Jesus, e no verso 44, Jesus aparece para todos eles, e diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que lhes falei estando ainda com vocês, isto é, antes da sua morte. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é uma linguagem para descrever toda a escritura do Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, esse texto é de uma riqueza enorme, porque Jesus explica detalhadamente para eles. Até aquele momento eles não conseguiam entender. É por isso que hoje de manhã nós dissemos que Jesus não pôde falar todas as palavras que eles precisavam ouvir, porque eles não podiam entender. Mas chegaria um momento em que, depois que Jesus morresse em favor dos seus discípulos, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, ele poderia conferir vida e do seu Espírito aos seus discípulos, e aí trouxe luz, trouxe entendimento, trouxe compreensão das Escrituras, o que não poderia ocorrer antes. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela revela os propósitos de Deus para a minha vida. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Agora, como é que eu vou saber isso se eu não ler a Bíblia? Como é que eu vou saber quais são os pensamentos de Deus? A Bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos. Então, nós temos que buscar conhecer quais são os pensamentos do Senhor. E o Senhor diz também que os caminhos dele não são os nossos. E eu só vou saber isso se eu me der
ao privilégio, ou o privilégio de examinar as Escrituras todos os dias, e vocês vão entender melhor ainda mais. O Senhor diz que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela explica o propósito de Deus para mim através de Jesus Cristo. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos que entender qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas através da obra redentora de Jesus na cruz. E eu só vou saber isso se eu ler as Escrituras. E não é para ler uma vez e ficar conhecendo, não. Vocês vão entender melhor isso porque eu vou explicar melhor. Aí nós já vamos entrar no aspecto prático. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela é útil para ensinar-me, repreender-me, corrigir-me e educar-me na justiça, para que eu seja perfeito em Cristo e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:16, 17, o apóstolo Paulo escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha, eu não posso aprender se eu não ler as Escrituras, se eu não examinar as Escrituras. Ela é útil para o ensino, mas eu tenho que me expor ao ensino. Não adianta nada haver ensino se as pessoas não se dispõem a receber o ensino. Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, ela vai me repreender quando eu estiver fazendo uma coisa errada, e para a correção. Então ela vai corrigir, ela não só me repreende para eu parar de fazer o que estou fazendo de errado, mas ela corrige o curso da minha vida, e ela, mais uma vez, me educa na justiça. Então ela ensina. Quando eu saio do caminho, ela me repreende. Ela corrige o curso da minha vida e ela continua me educando na justiça. Algumas versões falam reeducar na justiça. Todo ensino deve ter essas partes, principalmente quando você, que é pai ou mãe, você não ensina a criança, ela não aprende da primeira vez. Você ensina, ela faz errado, você vai lá e repreende, você corrige e depois ensina outra vez. Isso reiteradas vezes. E nós não somos diferentes de nenhuma criança, porque esse é um princípio para o ensino e para o aprendizado. O texto diz para que, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que eu vou me habilitar para toda boa obra? Se eu conhecer as Escrituras, sabendo o que elas dizem, como eu devo fazer, por que eu devo fazer, para que eu devo fazer. O propósito é que eu seja perfeito, mesmo sabendo que eu nunca vou ser perfeito, mas o propósito é de nos levar a um aperfeiçoamento, e nós vamos ver como isso se dá. Colossenses 1:28, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: este Cristo, falando de Jesus, nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a todos em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. Não é perfeito em você, não é perfeito
Eu não sou perfeito em mim, é a perfeição que existe em Cristo. E Jesus deixou claro que é preciso que eu e você deixemos que Ele viva a vida dele em nós. Porque se nós quisermos ver a nossa vida, nós vamos perdê-la. Mas se eu perder a minha vida, eu vou ganhar a dele. É uma escolha que a gente faz. Agora, como é que a gente sabe isso? Lendo a Bíblia. É a Bíblia que é o tira-tema, a Bíblia que vai orientar e mostrar cada detalhe pormenor. O que fazer, o que não fazer, como agir. Eu leio a Bíblia desde que eu tive uma experiência genuína com Jesus. Isso começou lá pelos anos de 1972. Eu comecei a ler a Bíblia porque eu sabia que a Bíblia era a verdade, eu queria ter aquilo que eu via na vida das outras pessoas, mas eu não via na minha vida. E eu comecei a ler a Bíblia, e depois que eu tive um encontro diferente de tudo que eu já tinha experimentado na minha vida, eu passei a ler a Bíblia todos os anos, e houve um tempo em que eu li a Bíblia mais de uma vez por ano. Até 3 vezes eu cheguei a ler a Bíblia em um ano. Mas depois eu cheguei ao entendimento que não é pela quantidade, o volume de leitura que eu fazia da Bíblia, mas você muitas vezes tem que demorar, parar num lugar, examinar. Deus fala, você ora, Deus fala, você ora. E então, à medida que você vai conhecendo a vontade de Deus, você vai poder discernir o que é Ele e o que é você. Então, você vai abrir mão da sua vida para viver a vida dele. Como a gente faz, pedindo, Senhor, eu não quero viver o que eu estou vivendo, eu quero viver o que Tu és. E o que dizes que eu quero, que queres que eu viva, através de Ti. Ele tem prazer em viver a vida dele em nós, desde que nós reconheçamos que eu não posso sem Ele. Aliás, ele disse que sem Ele nada podemos fazer. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela viabiliza a concretização do propósito de Deus para a minha vida, conformando minha imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o propósito de Deus é que eu seja a imagem, conforme a imagem de seu Filho, como Ele foi aqui na terra. A fim de que Ele seja o primogênito, o modelo, o padrão, entre muitos irmãos, o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é um modelo, é o irmão mais velho, é aquilo que ele viveu, que Deus quer que eu e você vivamos. E para isso eu preciso conhecer Jesus, preciso conhecer a palavra dele. E você não pense que você aprende por uma única leitura. Eu ia dizer, depois não completei, todos os anos, quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre encontro muita coisa que eu não tinha visto ainda. Mesmo tendo lido inúmeras vezes, eu não me lembrava, e é como se eu nunca tivesse lido aquilo, é como se fosse a primeira vez. E é uma das coisas mais extraordinárias, é você, de repente, ver algo novo que você nunca tinha visto, embora já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu possa conhecer plenamente o Filho
de Deus, tornando-me maduro e chegando à estatura espiritual de Cristo. Efésios 4:3 diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então veja, o que é que ele está se referindo ao ministério daqueles que ensinam a palavra na igreja. Então ele disse que o propósito de Deus com os que ensinam a palavra na igreja é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É como se nós fôssemos crianças, imaturos, e temos que crescer. À medida que vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, e até que nós atinjamos a estatura da plenitude de Cristo. Primeira Pedro, aliás, aí está primeiro. Não está não, porque vocês não têm essa referência. Tem? Tem sim. Mas não é 1 Pedro não, viu? É 2 Pedro. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pedro diz assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. São as últimas palavras do apóstolo Pedro na segunda epístola que ele escreveu. Então, eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o modelo, Ele é o padrão, e quanto mais eu conheço, mais eu tenho dele. Eu tenho que saber como Ele é, como Ele age, e por isso a leitura contínua, para que haja renovação da mente. Quando os discípulos ouviram o que Jesus disse, de repente eles entenderam. É isso que nós chamamos, a Bíblia chama de renovação da mente. É quando você entende, não com a mente só, mas não com o intelecto apenas, mas você entende por revelação do Espírito de Deus na sua vida. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Para que eu não seja, como criança, arrastado pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como crianças. Vejam que esse verso é a continuação do verso 13, que nós citamos há pouco. Para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu creio que muitas pessoas agem de forma maligna, são instrumentos nas mãos do diabo para ensinar ensinos e heresias e doutrinas de demônios mesmo, que levam os incautos a se desviarem da fé, se eles não estiverem firmados na fé e na palavra de Deus. Mas eu creio que muito ensino, muita heresia nos nossos dias, essas coisas existem porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes os próprios líderes não conhecem as Escrituras, não se detêm nas Escrituras, não estudam as Escrituras, ouviram de terceiros, aquilo vai sendo transmitido de forma nem sempre como foi dito no original, e não tem o hábito de ler a Bíblia, não conhece as Escrituras. Muitos pastores de igrejas
não passam por ensino teológico. Eu não estou dizendo que todo pastor tem que passar por ensino teológico, mas é o mínimo conhecer os princípios de interpretação da Bíblia, como você tirar o melhor proveito da Bíblia. E o seminário não faz a pessoa, não capacita a pessoa para ser pastor, mas mostra quais são as ferramentas que podem ser usadas para você fazer as coisas exatamente como a Bíblia diz que você deve fazer. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Para que eu não erre por falta de conhecimento das Escrituras. Na época de Jesus, época em que ele estava ministrando, havia um assim chamado partido, ou um grupo de pessoas que eram chamadas de saduceus. Uma das características dos saduceus é que eles não criam na ressurreição. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27, dizem assim: Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. A lei dizia o seguinte, lá em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. E em que consistia isso? Então o texto diz: o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. O propósito era que aquele irmão que sobreviveu casasse com a viúva e pudesse, o primeiro filho teria o nome do irmão que havia morrido sem gerar filhos. Bem, então eu vou ler novamente o que eles disseram. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, então é a colocação deles. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também. Também sem deixar filhos, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. Assim os 7 não deixaram descendência. Ou seja, aquela mulher foi mulher de 7 irmãos que não deram nenhum filho para ela e nem para aqueles que eles iam deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Olha a pergunta que eles fazem agora. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, eles não criam que havia ressurreição. Então, eles estão querendo dizer, e aí? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? É uma pergunta capciosa, né? Com quem diz, e aí, me explica isso. Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus.
Esse ensino de Jesus é muito claro e mostra que anjo não tem sexo. E eles não se multiplicam. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, aqueles que morrem crendo no Senhor, pela fé no Senhor, eles não estão mortos, eles estão vivos. E quem morre sem crer no Senhor está vivo, mas não está no mesmo lugar onde estão os que são do Senhor. E haverá ressurreição para a eternidade com Deus, e haverá ressurreição para a separação eterna de Deus. Então, esse trecho é de uma riqueza enorme. E o que eu quero salientar aqui é o que Jesus disse. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem duas coisas? Primeiro, as Escrituras, e nem o poder de Deus. Como é que a gente conhece o poder de Deus? Através das Escrituras. Se eles não conheciam as Escrituras, não podiam conhecer o poder de Deus. Eles não conheciam sequer o que Deus, o que Jesus afirmou. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Porque por isso Ele pode dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eles morreram, mas estão comigo. É o Deus deles, continua sendo o Deus deles. E Ele disse que queria ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Conclusão: o assunto não termina aqui. Oportunamente, com a permissão de Deus, nós voltaremos ao tema para dar continuidade a outras respostas a esta pergunta: por que eu devo ler a Bíblia diariamente? E por falar nisso, os mapas de leitura da Bíblia estão aqui em cima da mesa. E se você ainda não apanhou o seu, o mapa da cor verde é para quem lê a Bíblia toda em um ano e já leu a Bíblia toda. Para quem nunca leu a Bíblia toda, do início ao fim, deve usar a orientação dada no azul, no mapa de cor azul. Nós vamos orar, e eu espero que você, se você não lê a Bíblia diariamente, você se disponha a fazê-lo, porque senão parece muito fora de coerência você dizer que serve a Deus se você não conhece o Deus a quem você serve. Se você não está buscando conformar a sua vida à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Então, se você não conhece o propósito de Deus e não busca isso nele mesmo para a sua vida, e você só pode fazer isso se você se der ao trabalho de examinar as Escrituras e ler e reler diariamente. Então, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela preciosidade dela, pela riqueza da Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos desperte como igreja, os que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, para a leitura diária das Escrituras, para que nós possamos ser conformados à imagem e à semelhança do Teu Filho, para que o Teu propósito eterno para as nossas vidas venha se cumprir aqui e depois na eternidade.
Pedimos que o Senhor nos ajude, porque carecemos de Ti, somos profundamente carentes de Ti. Necessitamos muito de Ti, necessitamos da Tua palavra e pedimos que o Senhor a internalize em nossos corações e para que nós possamos vivê-la não com o nosso esforço, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e eu te peço ainda que quando sairmos daqui, possamos sair em paz, em segurança, cercados pelos teus anjos, livres do mal, do maligno, da maldade, dos perigos, das enfermidades, e que o Senhor não nos deixe pecar contra Ti. Nós oramos no precioso nome de Jesus.